E aí, gente, beleza? What's up, guys? What's up, everybody? Gente, hoje nós vamos falar do don't e do doesn't, né? No vídeo anterior a gente falou do do e do does. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o link aí pra você ir lá e assistir ele primeiro, tá bom? Do e does. E hoje nós vamos falar do don't e do doesn't. Então vamos lá? Então, gente, o que é o don't e o doesn't? Eles são auxiliares, tá? Que vão nos ajudar a fazer uma frase na negativa. Mas quando? No presente simples, tá bom? Então, a frase tem que estar no presente simples sempre, tá? O verbo tem que estar no presente simples. Vamos começar a falar primeiro do don't. Gente, o don't, ele é uma forma contraída de do not, tá? Então, a negativa, do not. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, gente, esse do, ele não tem significado nenhum. Então, not significa não. E do not também significa não, tá bom? Então, é pra fazer a negativa nas frases que estão no presente simples, tá? Então, vamos ver uns exemplos. Então, vamos olhar, por exemplo, essa frase na afirmativa. I eat my breakfast at 7 a.m. I eat my breakfast at 7 a.m. Eu como meu café da manhã às 7 da manhã, certo? Agora, se eu quero falar que eu não como meu café da manhã às 7 da manhã, então nós vamos chamar quem? O auxiliar, é o don't, tá? Então a gente vai chamar o nosso amiguinho don't. Aí você fala, se você quer fazer uma frase negativa, você fala don't! Chega aí, filho! E aí você chama o don't e coloca ele antes do verbo, tá? Então vamos lá. Então se a frase na afirmativa era I eat my breakfast at 7 a.m. I eat. Então na negativa I don't eat my breakfast at 7 a.m. Então o don't ele vem logo após o sujeito e antes do verbo, tá? Igual em português, se você pensar bem, o não em português não vem antes do verbo. Eu não como. Então é a mesma coisa. Então, don't vem antes do verbo. I don't eat breakfast at 7 a.m. Tá bom? Eu não como meu café da manhã às 7 horas da manhã. Tá? Agora, eu poderia falar essa frase com a forma não contraída? Sim. Então, eu posso falar I do not eat my breakfast at 7 a.m. I do not eat my breakfast at 7 a.m. Só que Então, o don't é mais usado na língua falada, tá? Na língua escrita também, mas se você estiver escrevendo alguma coisa formal, é preferível usar a forma não contraída, tá bom? Então, se eu estivesse escrevendo um essay, né, que é uma composição, né, um texto, por exemplo, na universidade, alguma coisa mais formal, aí eu usaria a forma não contraída, tá? I do not alguma coisa, tá? Em vez de I don't. Então, a don't é mais da língua falada e da língua coloquial. Agora, com quais pessoas que eu vou usar o don't? O don't funciona igual o do nesse sentido, que ele vai ser... A gente vai poder usar o don't com a primeira pessoa do singular, I, com a segunda pessoa do singular, you, tá? I don't, you don't. Com a primeira pessoa do plural, we don't. Com a segunda pessoa do plural, you don't, né? Que é o you no plural, tá? E com they don't, tá bom? E daqui a pouquinho nós vamos falar do doesn't. E o doesn't a gente só usa na terceira pessoa do singular. Mais uma coisinha que eu queria falar do don't, gente, é que quando a gente tá usando ele numa frase mesmo, a gente acaba que quase que a gente não fala o T, tá? Então, a gente acaba virando don't. Tá? Então, I don't eat my breakfast. I don't eat my breakfast. Então, é como se você fizesse o T, tá? Então, é don't. Aí você põe a língua pra fazer o T, mas você não chega a falar o T. Então, você não fala don't, tá? Don't. I don't eat my breakfast. Então, o T na língua falada você não vai ficar usando muito, tá? Você não vai ouvir a pessoa falar I don't eat my breakfast. I don't eat my breakfast, tá? I don't eat my breakfast. I don't eat my breakfast. I don't eat my breakfast. I don't. E agora vamos falar do doesn't, gente. Então, o doesn't, o que ele é? É a forma contraída
de does mais not, né? Então, o que que o not significa? Não. O que que o does not significa? Não. O que que doesn't significa? Significa não, tá? Tudo significa não, né? O does, assim como o do, não tem significado nenhum. Ele é simplesmente um auxiliar para fazer ali a negativa, tá bom? Então, ele não tem tradução em português. E do mesmo jeito, como eu falei do don't, gente, o doesn't também funciona como don't, ou seja, é para formar a negativa no presente simples, tá? E ele vem também antes do verbo, depois do sujeito e antes do verbo, assim como não em português, tá? Então, vamos ver uns exemplos. Se eu falo assim, por exemplo, ela vem pro trabalho às 9 da manhã, tá? Então, é uma frase afirmativa, né? Então, she comes to work at 9 a.m. She comes to work at 9 a.m. Agora, se eu quero falar que ela não vem trabalhar, ela não vem para o trabalho às 9 da manhã, então eu vou chamar o auxiliar, tá? Porque na negativa a gente precisa do auxiliar. Qual que é o auxiliar? Nesse caso aqui que estamos falando, doesn't, né? Da terceira pessoa. Daqui a pouco a gente vai falar das pessoas. Da terceira pessoa. Agora, gente, uma coisa muito importante. Quando a gente usar doesn't, o verbo vai perder o S. Por quê? O verbo na terceira pessoa do singular no presente simples, ele tem um S, certo? She comes, né? She comes. Quando a gente for usar o doesn't, esse S vai desaparecer. Por quê? Porque ele já tá no doesn't, tá bom? Então, she doesn't come, tá? Doesn't come. Então, o S que tava ali no comes, ele sumiu, tá bom? Então, quando eu uso doesn't, eu vou ter que tirar o S do verbo, tá bom? Então, vamos falar essa frase na negativa. She doesn't come to work at 9 a.m. Ela não vem pro trabalho às 9 da manhã. Então, assim como do, a gente vai usar o doesn't antes do verbo, tá? Para fazer a negativa. Então, ela não. She doesn't. Então, quando que a gente usa o doesn't? É com a terceira pessoa do singular, que é she, he ou it, tá bom? Assim como don't, na língua falada, o doesn't vai acabar que a gente também pode omitir o T, tá? Então é aquela coisa assim, de eu pôr a linguinha pra falar o T, mas eu acabo não falando, tá? Então, por exemplo, she doesn't go to school on Saturdays. She doesn't go to school on Saturdays. She doesn't, tá? Então, acaba que fica parecendo dozen, de dúzia. Dozen, tá? Dozen, a dozen eggs, uma dúzia de ovos. Então, o som é o mesmo, tá? Dozen. Tá? She doesn't, tá vendo que não tem o T? Doesn't. Você não chega a falar o T. Se você fosse falar o T, ficaria she doesn't, né? She doesn't. O quê? She doesn't go to school on Saturdays. Ela não vai à escola aos sábados. Então, o don't e o doesn't, eles vão ser usados para a gente fazer a negativa no presente simples. Agora, a gente também pode usar o don't e o doesn't como em frases imperativas. Então, por exemplo, não fale, não corra, não chore. Então, como que eu vou fazer a imperativa? A imperativa negativa é só com o don't, tá, gente? Então, a gente não usa o doesn't. Então, vai ser sempre don't. Então, como que a gente faz? É o don't mais o verbo. Só isso, tá? Então, se eu falo don't cry, não chore. Don't go, não vá. Don't tell me, não me diga. Don't run, não corra. Tá, gente? Então, a gente pode também usar o don't para formar frases na imperativa, na negativa. Agora, a gente também pode usar o don't e o doesn't para fazer perguntas na negativa, tá? Então, se eu falo assim, por exemplo, se eu quero perguntar, você não come seu café da manhã às 9? Então, seria Don't you eat your breakfast at 9? Don't you eat your breakfast at 9?
Então, quando a gente faz a pergunta, gente, a gente tem que colocar o auxiliar lá na frente da frase, tá? Então, vai ser a primeira coisa da frase. Don't you eat your breakfast at 9 a.m.? Don't you eat your breakfast at 9 a.m.? A mesma coisa com doesn't, tá? Então, quando a gente vai fazer a pergunta com doesn't, a gente coloca o doesn't na frente da frase. Por exemplo, ela não vai à escola aos sábados? A pergunta, né? E aí vira, doesn't she go to school on Saturdays? Doesn't she go to school on Saturdays? Tá? Então, o doesn't e o don't também, né? Eles vão pra frente da frase para fazer a pergunta. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, por favor, escrevam as suas perguntas aqui nos comentários para poder ajudar vocês, tá? Porque eu sei que tem gente que ficou com dúvida no vídeo passado, mas não perguntou. Então, por favor, perguntem, tá? Coloquem aqui nos comentários as suas perguntas que eu vou responder com muito carinho. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dê um like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Tá bom? Muito obrigada e até semana que vem.